Vamos abrir a palavra do Senhor em Marcos capítulo 7. Marcos capítulo 7, versículo 31 até o versículo 38. Por gentileza, vocês, no grupo das células, quando forem ver, tem aí Mateus, tem no jornalzinho aí, Mateus, mas é Marcos, ok? Marcos 7, 31 ao 38. Glória a Deus. Marcos 7, versículo 31 ao 38. Amém? Vamos ler a palavra do Senhor. De novo, Jesus se retirou das terras de Tiro e foi por Sidom até o mar da Galileia, através do território de Decápolis. Então lhe trouxeram um surdo e gago, em outras versões tem mudo, e lhe suplicaram que impusesse as mãos sobre ele. Jesus, tirando-o da multidão à parte, pôs os dedos nos ouvidos dele. Depois, cuspindo, aplicou saliva na língua do homem. Então, erguendo os olhos ao céu, suspirou e disse: Efatá, que quer dizer, abra-se. E logo os ouvidos do homem se abriram e o empecilho da língua se soltou. E ele falava sem dificuldade. Jesus lhes ordenou que não contassem isso a ninguém. Porém, quanto mais recomendava, tanto mais eles o divulgavam. Ficavam muito admirados, dizendo: tudo ele tem feito muito bem. Faz até os surdos ouvirem e os mudos falarem. Oremos. Senhor maravilhoso, que teu nome seja engrandecido. Ó Senhor, que possamos sempre entender a tua palavra e mais importante ainda, aplicar a tua palavra. Que esta palavra, Senhor, nos edifique a todos. Ilumina o nosso entendimento, Senhor. Ilumina. E que sejamos guiados pelo teu santo e precioso Espírito. Amém? Aqui, meus irmãos, nós vemos em Marcos, capítulo 7, do versículo 31 ao 38, essa história muito conhecida da cura de um surdo e mudo, ou surdo e gago. É interessante quando nós vemos aqui, no versículo 31, Marcos registrando que o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo se retirou das terras de Tiro e foi para Sidom, até o mar da Galileia, através do território de Decápolis. É interessante porque essas terras, elas não são judaicas. Ou seja, Jesus, como judeu, com os seus, não eram, os judeus, na verdade, não eram muito favoráveis, não tinha muita estima pelos gentios. Mas Jesus, que veio não só para os seus, mas para todos, passou ali por Tiro, foi mais por cima ali em Sidom, depois foi para Decápolis, que é também um local onde tem os judeus, onde tem os fenícios, onde tem os habitantes de Jordânia. Foi para essas terras onde havia gentios, cumprindo a sua missão. E a mensagem desta manhã é justamente sobre a surdez. Em algum momento, em algum exemplo dessa mensagem, você irá se encaixar. Nem que seja com relação ao amigo do surdo, que nós vamos ver logo mais. Nosso Senhor Jesus Cristo, passando por essas cidades, lhe apresentam, lhe trazem um surdo, que também era gago. E como nós vemos aqui, então lhe trouxeram o surdo e gago, lhe suplicaram que impusesse as mãos sobre ele. Jesus, tirando-o da multidão. Jesus não fez esse milagre
às vistas de todos. Jesus não curou essa surdez desse surdo e essa gagueira à vista de todos. Ele o tirou à parte. E há muitos que estão surdos hoje em dia. Mas que tipo de surdez? Nós temos 3 tipos de surdez que nós vamos abordar hoje. A surdez física. Alguém que não ouve a voz de alguém, não ouve o som de uma música, não ouve um toque qualquer, de um microfone caindo ao chão, de um celular caindo ao chão. Há esse tipo de surdez, e que Jesus cura, que Jesus dá a cura, faz com que o surdo escute, venha a ouvir. E isso não era restrito apenas aos tempos de Jesus, ou aos tempos em que a palavra de Deus ainda não havia sido escrita, sendo esse ministério de cura, esse dom de cura, somente até o período do fechamento do cânon, ou seja, onde a Bíblia foi completada nos seus 66 livros. Porque tem muitos que pensam isso, que o dom de cura, que milagres de surdez, milagres de visão, né, da cegueira física, tudo isso ali foi restrito apenas ao 3º século, 4º século. Jesus cura ainda hoje. E esse primeiro exemplo de surdez física, de alguém surdo, como nós dizemos lá em Fortaleza, no Ceará, alguém moco. Vocês têm o costume de dizer aqui, alguém moco? Lá é direto, moco. Você está moco? Ou seja, você está surdo? Então, Jesus cura esse tipo de surdez, bem como qualquer tipo de deficiência. Jesus cura. Eu acredito que se eu perguntar a alguém aqui se já foi curado, eu acredito que haverá testemunhos de cura. Eu mesmo já fui curado pelo Senhor de uma doença em que os médicos disseram que eu ficaria com essa doença até morrer. Tomava remédios todos os dias. E eu disse, mas doutor, tem certeza? Não tem cura, não. Ele disse, não tem cura. Meu Deus. Mas depois de 2 anos, eu fui curado, glória a Deus. Eu fui curado. E fui atrás, eu fui curado mesmo, tem como fazer de novo o exame de sangue? Deu tudo bem direitinho. Eu fui curado, eu experimentei essa cura. E é muito importante quando nós experimentamos a cura do Senhor. E principalmente o próximo tipo, o exemplo de surdez. Esse é o mais importante. Esse tipo de surdez é mais importante do você ser curado do que a surdez física, que é a surdez espiritual do novo nascimento. Quantos estão surdos, não escutam a voz do Senhor, dizendo, venha, quem tem sede, venha a mim, beba da água da vida. Como o Senhor fala no final da Bíblia, no final do livro de Apocalipse, no último capítulo. Quantas pessoas não escutam a voz do Senhor e caminham em direções totalmente erradas? Quantas pessoas não sentem uma felicidade que só vem do Senhor, que não tem uma vida e vida em abundância, quando o Senhor fala em João 10:10, eu vim para que tenham vida, e vida em abundância. Quantas pessoas sabem que não são felizes, que precisam de algo mais, mas não sabem o quê, e vão procurar em outros lugares, para preencher aquele vazio. Muitas pessoas dizem, não tem um vazio nenhum, mas sempre estão preenchendo esse vazio em outros lugares, porque não escutam a voz do Senhor, que a todo momento, insistentemente, diz, vem. E não é só para algumas pessoas,
é para todas as pessoas. Não é só para alguns selecionados, mas para todas as pessoas do mundo todo, de todos os tempos, até a sua volta. Muitas pessoas sentem esse vazio, dizem que não tem vazio nenhum, não tem problema nenhum, mas vão atrás de outros lugares, não escutando a voz do Senhor. Quantas pessoas você conhece? Ou se há alguém aqui, encaixado, enquadrado nesse exemplo, você pode reconhecer isso. Quantas pessoas vão atrás de preencher esse vazio, escutando outras vozes, sendo bloqueado de escutar a voz do Senhor, vão buscar a satisfação para suas vidas, um entretenimento em bebidas, em bares. Não estou bem, estou cansado, estou sobrecarregado, vou atrás de um lugar ou de pessoas para me sentir bem. E vão para bares. E ali tem uma comunhão, né? Uma comunhão com outros também nessa mesma situação. Procurando sentido para a sua vida, não escutando a voz do Senhor, sendo surdos espirituais de novo nascimento. Precisam nascer de novo e sentir essa paz, essa alegria que só tem, como diziam o louvor, quem já conhece a Jesus. Outras pessoas procuram essa satisfação através de um consumismo. Quantas pessoas não conhecem? Pode ter alguém aqui que se enquadra nisso, que se sente angustiado, sobrecarregado e vai aliviar isso, né, comprando nos shoppings. Tem pessoas que têm isso. Eu estou mal aqui, eu estou cansado, estou fadigado. Eu vou ao shopping. Aí volta com várias sacolas. E aumenta a sua angústia ainda, né? Depois, quando você vai ter que pagar a fatura do cartão. Aí você vai se sentir mais angustiado ainda. É igual na bebida, nos bares. Você vai lá se aliviar tomando bebida, mas depois, quando você volta, fica pior. É um alívio momentâneo que depois você vai se sobrecarregar ainda mais. Há outras pessoas que vão atrás de alívio em outros entretenimentos. Eu gosto muito de futebol. Muito mesmo. Demais. Sou palmeirense. Como pastor. Isso é muito interessante. Essa é a hora do momento em que você não é unânime, né? Vai ver corintianos, são paulinos, santistas aqui discordando muito. E eu acredito que não vai haver nenhum da portuguesa aqui, né? É meio difícil. Mas eu gosto muito, demais. Mas tem muitas pessoas que vão aliviar o seu estresse, procurar um sentido da vida em estádios de futebol, acompanhando o seu time. Onde essa pessoa não tem mais nenhuma outra razão de viver, a não ser acompanhar o seu time. Existe isso, e eu conheço isso. Em Fortaleza, quando Fortaleza caiu para a 3ª divisão e o Ceará subiu para a 1ª divisão, um torcedor do Fortaleza não aguentou essa humilhação. Olha aí, humilhação. Que o time caiu para a 3ª e o rival foi para a 1ª. E se matou. Era a razão da existência dele. Infelizmente, um surdo espiritual de novo nascimento, que não ouviu ou não quis ouvir aquele que poderia lhe dar uma razão da sua existência. Poderia preencher a sua felicidade. E o time poderia cair até para a 6ª divisão. Não tem no Brasil 6ª divisão. O máximo é a 4ª. Mas poderia cair até para a 100ª divisão, que ele continuaria feliz ainda com Jesus. Mas tem isso. Tem muitas pessoas surdas. Surdas de novo nascimento. Não conhecendo ou não querendo conhecer o caminho que traz vida, que traz felicidade,
que traz uma saciedade eterna, não momentânea como esses outros entretenimentos fazem. É apenas uma saciedade momentânea. Mas Jesus não, é uma saciedade eterna. Uma alegria eterna. E muitos não conhecem isso. Muitos estão surdos espirituais de novo nascimento. E o que nós precisamos fazer? Sermos como os amigos do surdo que nós vimos aqui. Trazê-los até Jesus. O que nós vimos aqui, no versículo 32, então lhe trouxeram. Trouxeram a quem? A Jesus, um surdo e gago. Mas não apenas trouxeram o surdo e gago. Suplicaram a Jesus que impusesse as mãos sobre ele e esse surdo fosse curado. Essa é a nossa tarefa de que nós ouvintes, de trazermos surdos espirituais de novo nascimento até Jesus. Mas não trazermos somente esses surdos espirituais de novo nascimento, mas também suplicarmos ao Senhor para que o Senhor venha colocar suas mãos na cabeça desses surdos espirituais de novo nascimento. E esses surdos espirituais de novo nascimento venham a ouvir. Que nós, que já somos ouvintes, que antes éramos surdos, sejamos amigos dos surdos e possamos trazer esses surdos até Jesus. E não somente trazer, mas também suplicar a Jesus por eles. E se há alguém aqui, eu ainda não conheço todos os irmãos aqui, mas se há alguém que é surdo espiritual, você que não encontra uma razão da sua existência, sente um vazio que você não sabe explicar, não escutou a voz do Senhor. Não precisa ser uma voz audível, como eu estou falando aqui, você escutando, mas é uma voz no seu coração. Algo lhe dizendo, ou alguém lhe dizendo algo. Venha, seja feliz. Eu quero te salvar. Você que estava perdido, agora você pode encontrar o seu caminho em mim. Se há alguém que não escutou essa voz ainda, mas está escutando agora, que se entregue a Jesus. Deixe de ser um surdo espiritual de novo nascimento e venha até o Senhor. Este é o momento. Hoje é o dia da sua salvação. Você que ainda é um surdo espiritual de novo nascimento. E aqui está uma família linda, acolhedora, onde você pode crescer espiritualmente. Que é o próximo exemplo. Que é o surdo de crescimento espiritual. O surdo de crescimento espiritual. Você que aceitou a Cristo como Senhor e Salvador, confessou o nome de Jesus, nasceu de novo, escutou a voz do Senhor, mas depois deixou de escutar a voz do Senhor. Você não cresce espiritualmente. Você não tem encontros com o Senhor. Você sente que precisa de algo mais. E isso pode acontecer com pessoas, com novos ouvintes, depois de 2 ou 3 meses, depois de 1 ano, ou até pessoas que já andam 30 ou mais anos com o Senhor, mas em algum percurso começa a não ouvir mais a voz do Senhor. Você que é um surdo de crescimento espiritual, muitos de nós, em alguns momentos da nossa vida com Jesus, nós temos esse momento de surdez, de crescimento espiritual.
Nós não escutamos a voz do Senhor. E nós precisamos escutar. Igual o profeta no Antigo Testamento, que não ouvia mais a voz do Senhor, e o seu discípulo ouvia. Depois de muito tempo, aí diz, não, é o que você estava escutando era a voz do Senhor. Depois de muito tempo. Acontece isso na nossa vida. Em alguns momentos em que o Senhor fala, e nós não escutamos. É como você está escutando aqui um som, e lá fora tem um paredão, aí você escuta mais o som que vem de fora. Mas você aumenta o som que você tem, que está próximo de você, ou coloca um fone de ouvido, você vai escutar só o som que está perto de você. A mesma coisa em relação à voz, ao som do crescimento espiritual. Quando nós estamos próximos de Jesus, nós não vamos escutar os sons que vêm de fora. Nós podemos colocar os nossos fones de ouvido espiritual e escutar somente o som do Senhor. Mas se você se enquadra nesse exemplo de que faz algum tempo que você não escuta a voz do Senhor, faz algum tempo onde você não tem mais aqueles momentos de intimidade com o Senhor, onde você se alegra na presença do Senhor. Esse é o momento em que nós podemos ouvir a voz do Senhor para crescermos espiritualmente. É muito desanimador, é muito complicado quando nós ouvimos mais as vozes ou os sons do lado de fora. Porque às vezes nós podemos nos tornar novamente surdos espirituais e voltarmos ao nosso antigo modo de viver, que é justamente deixar os caminhos do Senhor. De tanto ouvir mais as vozes de fora, nós vamos nos acostumando à velha maneira de viver. E assim vai ser a nova velha forma de viver. Justamente pelo fato de escutarmos mais as vozes e os sons de fora. O crescimento espiritual sempre é contínuo. Não é uma vez que eu tive uma experiência com o Senhor, uma vez que eu ouvi a voz do Senhor, em 1920, e você vai se contentar com isso. Nós devemos nos contentar em ouvirmos a voz do Senhor sempre, constantemente, toda semana, todo dia, melhor ainda, toda hora. E isso é possível, não é algo somente para Paulo, para Pedro, para João, não é somente para Agostinho, para Lutero, para Wesley, para Billy Graham. É algo acessível a mim e a você. Nós podemos ouvir a voz do Senhor. Nós podemos desfrutar da presença do Senhor na nossa vida. E nós podemos também trazer outras pessoas, sermos amigos dos surdos. Será que nós temos sido amigos dos surdos? Conduzindo-os a Jesus? Você pode ser amigo dos surdos aonde for, na sua família, na sua casa, onde há alguém, o seu cônjuge, o seu filho, o seu pai, sua mãe, que ainda não conhece o Senhor, que ainda é um surdo espiritual. E você pode conduzi-lo.
O que você pode fazer é simples, é trazer essa pessoa até Jesus e suplicar ao Senhor para que o Senhor tire a surdez espiritual dela. Ou então o surdo físico, ou qualquer outra pessoa que precise de cura. Não basta ser somente a surdez. Nosso Senhor Jesus, no capítulo 8, ele menciona a questão do cego. Ele fez essa cura, esse método peculiar de Jesus, né, de colocar saliva na língua do surdo para que ele fosse curado. Ele também fez isso com o cego, colocando a saliva no olho do cego. Mas que método é esse? Não sei, eu sei que é um método que Jesus usou. Ele fez isso. E nas Escrituras nós vemos os métodos não muito comuns, usuais, que Jesus acontece. Jesus fez isso, e muitos entendem que é para ver se a pessoa realmente quer ser curada. Aceita as condições a todo custo. Não, mas eu vou ser curado e uma pessoa vai colocar a saliva na minha boca, eu vou falar. Eu vou ser curada, eu estou aqui, não estou vendo nada, mas vai colocar um cuspe nos meus olhos. É para ver justamente se a pessoa realmente quer ser curada, se aceita esse desafio. Igual no Antigo Testamento, não é? Onde um oficial de um outro país, Naamã, vai até o profeta, aí o profeta lhe diz, não, você tem que entrar no rio várias vezes aqui e sair. Eu não vou não. Mas aí um subalterno desse oficial, grande oficial de outro, representante do rei de outro país, diz, não, mas se ele dissesse qualquer outra coisa para fazer, o senhor não faria? Até para dar dinheiro? Não faria? Então, uma coisa simples, só entrar no rio e sair. Foi mais sábio do que eles. Não, é verdade, você tem razão. Ele fez isso e foi curado. Então, muitas vezes acontece de nós recebermos um desafio do Senhor em que você acha que é muito complicado, ou é muito besta, é muito sem sentido. Mas o Senhor justamente quer de nós a obediência. A obediência tanto nos casos de nós sermos curados fisicamente, de nós sermos curados do novo nascimento, né, da surdez de novo nascimento, aliás, e da surdez do crescimento espiritual. O Senhor diz para fazermos algo, e nós achamos que esse algo é absurdo. O que nós podemos simplesmente fazer é obedecer. Obedecer. É uma questão muito complicada para o ser humano. É tanto que foi por causa disso que entrou o pecado no mundo, né? Por causa da desobediência. É algo muito, muito complicado. E que por isso entrou o pecado e todos os males que existem. Tudo por causa dessa questão, obediência. Se por causa da falta de obediência entrou o pecado no mundo, por causa da obediência vem a salvação do pecado. A obediência em seguirmos a Jesus. Simplesmente seguirmos o nosso Senhor. Assim como o Senhor fazia com seus apóstolos discípulos, ele disse, vem, andando nas costas lá do mar, da Galileia, de outros locais. Ele disse, vem. E os outros simplesmente foram, obedeceram, não contestaram. Não contestaram. Ele disse, vem, e eles foram. Nós vemos isso nas Escrituras. Teve um que disse, não, mas primeiro eu preciso sepultar o meu pai. Aí Jesus falou, ele tem os seus mortos. Ali, sepultar, muitos entendem que é no sentido de que deixe primeiro o meu pai morrer. Não assim, o pai dele estava morrendo, estava no velório, aí Jesus, não, vem, não, deixa ele ir.
Não, não era assim. Seria muita insensibilidade de Jesus, não é assim. Mas ele queria era que depois, quando o pai dele morresse, pegasse a herança, aí, tivesse bem de vida, aí ele ia seguir Jesus. Quantos não tem esse pensamento, né? Eu vou seguir a Jesus depois, quando já tiver desfrutado de muitas coisas, depois de eu ter conquistado muitas coisas, aí eu vou seguir o Senhor. Tá certo? Jesus disse, não. Não. Vem agora. Vem agora. Este é o momento. Mesmo porque nós não sabemos o que vai acontecer amanhã. Nós não vamos saber o que vai acontecer nesta tarde, nesta noite. Este é o momento. E que nós, meus irmãos, possamos ser amigos dos surdos, conduzi-los até Jesus. E se você precisa conhecer a Jesus, se você ainda é surdo espiritual, esse é o momento. Esse é o momento em que o Senhor chama você para ouvir a sua voz. E aqueles que escutam a voz do Senhor têm vida e vida em abundância. Meus irmãos, que nós não negligenciemos isso. Tanto você que ainda não se decidiu pelo Senhor, que o Senhor te chama, e esse é o momento, quanto você que precisa crescer espiritualmente. Você que já faz um tempo que não escuta a voz do Senhor. Esse é o momento. E esse é o momento seu também de conduzir outras pessoas, outros surdos que tem por aí, para ouvir a voz do Senhor. Como Paulo aborda em Romanos 10. Como eles crerão se não há quem pregue? Como escutarão, como ouvirão, se não lhes for pregado o Evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo? Então, meus irmãos, esse é o momento de nós sermos amigos dos surdos, trazendo-os até Jesus e suplicando-o por eles a Jesus, o nosso Senhor e Salvador. Que nós não negligenciemos essa tão grande missão. E você que ainda não se decidiu por Cristo, não negligencie esta tão grande salvação. Se você, meu irmão, precisa escutar a voz do Senhor, nós vamos orar por você. Se você faz algum tempo, precisa ouvir a voz do Senhor, precisa ser renovado, esse é o momento. Não sinta vergonha. Eu muitas vezes não escuto a voz do Senhor e preciso estar direto ouvindo a voz do Senhor. Preciso. Mas muitas vezes não escuto, mas preciso orar, preciso meditar nas Escrituras, preciso estar perto de pessoas que fazem isso, porque se não estiver, é como uma fagulha que deixa de existir, que se apaga. Agora uma fagulha com outras fagulhas incendeia. E é isso que nós precisamos. E esse é o local apropriado. Cada fagulha aqui, imaginemos aqui, o fogaréu que pode acontecer. Agora, se você ficar só na sua, recebendo chuvas de outros locais, águas de outros locais, vai se apagar. Precisamos estar juntos. Se você precisa crescer, né, espiritualmente, você ouvir a voz do Senhor, sempre, constantemente, nós oraremos por você. E se você quer se decidir pelo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, esse é o momento. Também oraremos por você. Se você acha que precisa ser um amigo dos surdos, no seu trabalho, na sua vizinhança, na sua família, na sua casa,
e falta aquele empurrãozinho, nós oraremos por você, para que você seja como esses amigos do surdo aqui, que não somente o trouxeram até Jesus, mas suplicaram por ele a Jesus. Amém? Esse é o momento. Não tenhamos vergonha. Sejamos ousados. Em Atos, quando os discípulos, os apóstolos foram batizados no Espírito Santo, eles receberam ousadia. Quem é batizado no Espírito Santo recebe ousadia. Sejamos ousados. Ousados para nos decidirmos por Cristo, você que ainda não se decidiu por Cristo. Ousados para crescermos espiritualmente, para ouvirmos a voz do Senhor várias e várias vezes, e ousados para sermos como os amigos do surdo. Amém?